Olá a todos os inscritos, meu nome é Silvana e hoje eu tô gravando meu segundo vídeo aqui no canal. Primeiro vídeo eu falei sobre os 10 pilares da fé e agora hoje eu quero falar com vocês como vencer o medo e a ansiedade através da fé. Porque tem inúmeros versículos da Bíblia que nos mostra que Deus está falando sobre a gente como vencer o medo, bem fácil na Bíblia, né? Bem fácil de entender, né? Então esse vídeo hoje é para você que já sentiu o seu coração apertado por causa do medo, da ansiedade. Eu até marquei um roteirinho aqui, né, para ficar mais fácil, né? Quando vem a inspiração, eu vou escrevendo. Então você que se sente com o coração apertado aqui por causa do medo, da ansiedade. Hoje todo mundo tem ansiedade, né? Estamos vivendo aí um mundo que as coisas acontecem, deixa todo mundo ansioso, com medo, né? Então esse vídeo é para você hoje, que tá ansioso, tá com medo. Hoje eu vou falar para você como vencer isso daí através da fé e através da Bíblia, né? Então, quando da ansiedade, pensamentos negativos que aparecem, né? Que tudo está fora do controle. Você pensa que tá tudo fora do controle. Mas a fé lembra a gente, a fé verdadeira e poderosa, que Deus está no controle de tudo, né? A Bíblia diz, né, lá em Filipenses 4:6, não andes ansiosos por causa de coisa alguma. Em tudo, só ande ansiosos pela oração e as súplicas que apresentando seus pedidos a Deus. Que ele sempre está cuidando da gente, né? Deus está sempre cuidando da gente. Então, ele fala aqui em Filipenses, né? Não ande ansioso por causa de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, algo muda na nossa vida, né? E Deus tem algo muito bom na Bíblia para você, né? Conseguir vencer o medo, né? Lá no Salmo 23:4, falam assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o primeiro versículo, né? Que Deus fala como você vencer o medo, né? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha o Senhor falando, para a gente não temer, porque Ele está com a gente. Então, ainda que a gente andasse no vale da sombra da morte, não é para temer, Deus tá sendo bem claro, né? E no Salmo, também, 56, versículo 3, em qualquer tempo, em qualquer lugar, não temerei, porque confio em Ti, Senhor, né? Lá também, 2 Timóteo 1:7, Deus fala, porque Deus não nos deu o espírito do medo. Deus nos deu o espírito do medo. O medo não é de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então aqui Deus está sendo claro, Ele não deu o espírito do medo pra gente. Então se a gente sente medo, não é de Deus, né? Lá também, em Josué 1:9, Deus fala também assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte. Deus está falando para você, não fui eu que te ordenei que você seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde andar. Então aqui Deus está sendo bem claro, né? Que a gente não sinta medo, nem seja ansioso, porque Deus está com a gente sempre. Por onde a gente andar, Deus está com a gente. Se a gente tiver fé, a mente ali, ó, confiando em Deus, no propósito de Deus, Ele está com a gente, né? Lá em Isaías também, Deus fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço e te ajudo. Aqui Deus está sendo bem claro, né? Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e eu te ajudo em qualquer situação, né? Então, mais um versículo para a gente vencer o medo, né? Também mais um versículo aqui da Bíblia, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece.
Então, Deus está falando que tudo a gente pode vencer, o medo, a ansiedade, todos os problemas da sua vida, qualquer dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, tem mais um versículo aqui, Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Então, aqui Deus está sendo muito claro, né? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente no tempo de angústia. Então, angústia pode ser medo, angústia o medo tá junto com a angústia, né? Ansiedade, né? Então, Deus aqui ele tá sendo bem claro aqui. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar inúmeros versículos onde Deus te encoraja a você vencer o medo, você vencer a ansiedade, né? Lá em Romanos 8:31, Deus também fala mais uma vez aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está com você, quem será contra você? Nenhuma, você não pode, não adianta você ficar ansioso, com medo de alguma coisa. Se Deus é por você, quem será contra você, né? Então, é só você ter fé. Então, eu acho assim, respira fundo, confia em Deus e siga em frente, né? Porque quando a fé é maior que o medo, a paz de Deus vence qualquer ansiedade, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Para vencer o medo, a ansiedade, você tem que se basear na fé em Deus, né? Que é só Deus para ajudar a gente, né? Nos momentos difíceis, né? Porque assim, eu falo para você, eu amo muito a Deus, porque é Deus que tá comigo. Toda vez que eu caio, às vezes as pessoas nem percebem que eu caí, mas Deus tá ali para me levantar, né? Então, tem que confiar em Deus, você tem que respirar fundo, entregar seus problemas para Deus. Não que você não, porque você tem fé, você não vai ter problema. Não, a fé não significa que não teremos problemas. Deus fala aqui também na Bíblia. Significa que enfrentaremos eles com fé em Deus, nunca estamos sozinhos. Sempre vai ter Deus do nosso lado, fazendo a gente mais forte. Então, problemas, até Deus fala, né? No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus, ele dá inúmeros suporte pra gente na Bíblia, pra gente vencer o medo, pra gente vencer a ansiedade, né? Porque é muito ruim, nossa. O medo é uma coisa angustiante, a ansiedade é uma coisa que faz tão mal pra gente, né? E a única coisa que a gente pode fazer é ir na Bíblia buscar um combustível, né? Pra gente enfrentar, né? Não só na Bíblia, tem inúmeros livros, né? Eu mesmo leio bastante livro, né? Que também deixa a gente munido para enfrentar as coisas. Porque quando você tem fé que você tá com um problema que vai ser resolvido, vai ser resolvido. Agora, se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Tem que ter fé. Porque a fé e o medo não combinam. Se você tem fé e confiança em Deus, o medo vai se afastar de você. Agora, se você ficar deprimido, achando que seu problema não tem solução, ficar ansioso, não consegue resolver. Só resolve se você tiver fé em Deus, que tudo vai dar certo, tudo dá certo, né? Isso é que eu tenho para falar para vocês hoje. Você aí que tá aí com o coração apertado, achando que tudo acabou, né? Que seu problema não tem solução. Eu venho aqui nesse vídeo te dizer que a Bíblia tá ali para te ajudar, né? A você buscar lá os versículos da Bíblia, aonde Deus dá-nos fé suficiente, né? Você vê que Paulo andou sobre as águas porque ele teve fé. Você vê Josué, né? Josué, quando Deus falou, eu te dei Jericó, ele começou a marchar em volta do muro,
Todo mundo achava que Josué e o povo era doido, mas Josué estava lá firme, confiando em Deus, com fé. Deus falou, você vai marchar 7 vezes, 7 dias em volta do muro de Jericó. E ele ficou lá marchando, marchando, até que o muro caiu. Porque ele teve fé em Deus, ele não discutiu, mas Senhor, vai funcionar, mas Senhor, vai dar certo. Não, ele simplesmente, ele andou as 7 dias lá em volta e o muro veio para o chão, né? Porque ele confiou em Deus, né? Tem também a Moisés, né? Moisés, ele também foi com o povo, chegou diante do Mar Vermelho, ele achou que tudo tinha acabado, porque lá atrás vinha Faraó, né? E na frente tinha o mar. Mas o Moisés, ele não desanimou, ele olhou para os céus e ele ouviu a voz de Deus, né? Ele ergueu o cajado dele e a água se abriu e ele conseguiu passar. O povo hebreu passou, né? Porque muita gente já viu essa passagem da Bíblia, tem até filme, né? Então, ali, a Bíblia, ela dá respaldo pra gente, muitas coisas. Nossa, não tem... Se você ler a Bíblia, você vai ler Provérbios. Provérbios é bem atualizado para hoje, né? Você encontra tudo lá. Deus ele tá sendo bem claro. Por isso que fala, né? Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Porque tá tudo atualizado, tudo no tempo de hoje. Se você tiver fé, né? Por isso que Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você perder a fé, Deus fala ainda que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz àquela montanha, sai dali e passe para ali. Então, a fé que Deus fala é uma fé verdadeira, é a fé que você tem a certeza, né? A fé verdadeira é a certeza. Quando você, por exemplo, você faz um pedido de um lanche qualquer uma plataforma aí, entrega na tua casa, ou um pedido, sei lá, pela internet, compra alguma coisa, você tem certeza que vai chegar, porque você comprou, você pagou. A mesma coisa é a fé. Se você pedir alguma coisa para Deus, se você tiver fé que Deus vai te ajudar, é a mesma coisa. Se você tiver aquela fé que você usa para aquele lanche que você compra e você tem certeza que vai chegar, é essa fé que Deus fala. É essa fé que Deus quer da gente. Que a gente tenha certeza que já deu certo, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que a maioria das partes da Bíblia que Deus fala, todas as passagens, eles não discutiram, mas vai dar certo? Será que funciona? Não. Simplesmente ninguém discutiu. Moisés marchou, passou pelo mar, Josué marchou em volta dos muros de Jericó. E você tendo fé em Deus, né? Tem a passagem de Ló também não é Ló não, desculpa, é Jó. Jó também, né? Ele tinha tudo, né? E ele perdeu tudo. Aí até a esposa dele falou, abandona esse Deus e morre. Mas Jó nunca abandonou a Deus. Ele tinha fé que Deus ia virar aquilo ali, que ele ia conseguir sair daquela situação. E conseguiu. Porque ele manteve, apesar dele estar lá embaixo, perder tudo, ficar doente, e mesmo assim ele continuou com a fé em Deus. Ele não desistiu. É essa fé que Deus fala da gente. Ainda que seu mundo esteja desmoronando, eu falo para você aqui nesse vídeo, você que está me assistindo aí, de repente seu mundo está desmoronando, você está aí desempregado, ou você tá com uma doença, não sei lá, não sei qual é o seu problema emocional, ansiedade por alguma coisa, e você acha que seu problema não tem solução? Tem sim. Se você começar a dar uma olhadinha para dentro de você, respirar fundo, ver que Deus trouxe você aqui, porque Ele tem um propósito na sua vida, tem na minha vida e na sua vida, na vida de todos. Deus tem propósito. Tudo que você falar, pedir para Deus em oração, Ele está ouvindo.
né? Só que assim, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. O problema das pessoas é esse daí. Eles querem fazer um pedido para Deus, quer resolver um problema, tá ansioso, querendo resolver um problema e não sabe esperar. Acha que tem que resolver um problema que nem você pedir uma pizza. E não é assim. As coisas de Deus é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. Não é do jeito que a gente acha que tem que ser. Os caminhos de Deus é diferente, a gente tem que esperar, né? Infinitas possibilidades, né? Que as pessoas falam das leis universais, da lei da atração, de tudo, que tudo resulta numa coisa só. Eu estudo muito sobre a lei da atração, que eu gosto muito, tem inúmeros livros aqui. E tudo lá é baseado na Bíblia, né? Tem um livro que depois eu vou falar sobre esse livro aqui no canal, chama As Dinâmicas da Prosperidade, de Catarina Poinger. Ela fala tudo baseado na Bíblia. Lá tem história de uma mulher que ela... Depois eu vou falar isso daí no próximo vídeo, que ela só usava uma versículo da Bíblia, que era Deus proverá, e Deus provê na vida dela tudo, nunca faltou nada. Ela ficou paralítica, ficou dependendo dos outros, né? Só que depois ela sempre falava, Deus proverá, ela nunca passou uma necessidade. E Deus proveu para ela tudo, para ela e para os filhos dela. Tudo baseado na Bíblia, porque ela tinha fé, né? Quando você tiver uma fé supernatural em Deus, nada vai faltar para você. Que nem Deus fala no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada vou sentir falta, nada me faltará. Eu sempre falo ao contrário, né? A passagem é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sempre falo: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta, porque eu confio em Deus. Até hoje Deus tem me suprido, nunca me faltou nada, graças, meu bom Deus. Nunca me faltou a coragem de trabalhar, nunca me faltou o alimento, nunca me faltou nada. Então eu só tenho gratidão a Deus por tudo. Mesmo que você, às vezes, não está vivendo aquela vida que você acha que teria que estar vivendo, mas você tem que agradecer, porque quem agradece, a graça desce. Agora, se você não agradece por nada que você tem, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua casa... a minha casa é pequena, a minha casa é bem pequena aqui, mas eu não deixo de agradecer a Deus, não. Eu tô muito feliz na minha casa pequena. Eu tô muito feliz com o meu trabalho. Eu tô muito feliz com tudo. Tenho saúde para trabalhar, não me falta nada. Eu só tenho a agradecer. Nada a reclamar. Quem reclama, clama duas vezes, né? A gente aprende isso, né? Quem reclama, clama duas vezes. Então a gente tem que agradecer, nunca reclamar. Ainda que se você estiver ali sofrendo, mesmo com sofrimento é aprendizado. Agradece a Deus, que Deus vai entrar com providência e vai tirar você da situação que você estiver passando. Mas você tem que ter fé, né? Fé e saber esperar, porque às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E às vezes as pessoas acham que é no tempo dele, e não é assim que funciona, né? A fé é você saber esperar. Você vê, vou falar aqui mais rapidinho, essa vai ser a última que eu vou frisar aqui sobre fé. A fé, Abraão e Sara. Quantos anos Abraão e Sara ficaram esperando pelo filho dele, né? Quantos anos? 90 anos. E a Sara teve o filho com Abraão, e depois Deus ainda pediu o filho dele em sacrifício para provar a fé dele. E ele, em nenhum momento ele duvidou, ele sabia no fundo do coração dele que Deus ia dar um jeito, que não era, né? Como que pode? Ele esperou 90 anos pelo filho, depois, né? E ele foi lá, levou o filho dele para o sacrifício e tudo, e ele chegou a hora lá, Deus proveu para ele, né? E apareceu o que era para ser sacrificado, né? E Deus viu que ele amava a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, tem amar o teu próximo como a si mesmo.
Aí o Deus proveu para Abraão, né? E também Jó, né? Você vê que Jó falou o quê? Quando a esposa dele falou, abandona esse Deus e morre. Jó falou, Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê, né? A fé tem inúmeras passagens na Bíblia maravilhosa, que você que não lê a Bíblia, não sei, quem não lê a Bíblia, não conhece, é bom dar uma olhadinha na Bíblia. Quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, vai buscar a palavra de Deus, que Deus vai ter uma palavra para você. Você confiando, você vai conseguir resolver seus problemas. E esse aqui é o meu segundo vídeo aqui no canal. Quem gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal para os próximos vídeos. Só a gratidão. Agradeço vocês aqui e um abraço e até o próximo vídeo.